Meu amigo, minha amiga, mais uma excelente notícia para você. Imagina só a seguinte situação: você abre sua conta de luz já com o coração apertado pelo alto valor e descobre que pode ter direito de receber uma verdadeira bolada de um dinheiro que é seu e que você pagou indevidamente ao longo dos anos. Pois é exatamente isso que o STF confirmou em decisão recente. Milhões de brasileiros vão ser ressarcidos por valores cobrados de forma irregular. E não para por aí porque tem mais novidade. O INSS suspendeu a Crefisa, uma das maiores instituições no país, no setor de empréstimos consignados, e essa decisão está mexendo diretamente com a vida de aposentados e pensionistas no Brasil. Meu amigo aposentado, minha amiga pensionista, se segura firme, porque o vídeo de hoje está recheado de informações que vão impactar diretamente o seu bolso e o seu futuro financeiro. Eu vou explicar quem tem direito, como receber dinheiro de volta que o STF já decidiu, por que a Crefisa foi suspensa e como isso pode afetar os seus empréstimos. Fique até o final, porque você pode sair daqui com informações valiosas que vão fazer toda a diferença na sua vida daqui para frente. Mas antes de continuarmos, eu quero só lembrar você e compartilhar o ganhador do último sorteio premiado aqui, do Pix premiado do nosso canal. A ganhadora foi a Mariana dos Santos. Você que está assistindo esse vídeo e quer ganhar também, já aproveita para clicar no botão de se inscrever, ativar as notificações do canal, deixar o like e nos comentários me falar o seu nome, a cidade de onde você está me assistindo e pedir para a gente colocar você aí no sorteio do Pix, tá ok? Deixe o seu comentário para participar. Boa sorte a todos e bora para as notícias. O Supremo Tribunal Federal, a mais alta instância da justiça brasileira, bateu o martelo. A devolução dos valores de ICMS cobrados indevidamente nas contas de luz agora é definitiva. Essa decisão já está sendo considerada uma das maiores vitórias dos consumidores brasileiros nos últimos anos. Durante muito tempo, as distribuidoras de energia incluíram na base de cálculo do PIS e da COFINS o ICMS, que incide sobre a conta de luz. Na prática, isso que as companhias fizeram fez com que você, consumidor, pagasse mais impostos do que deveria. O STF decidiu que esse cálculo estava errado e que os consumidores têm direito à devolução desse valor que foi cobrado indevidamente. E o melhor, esse direito não é restrito apenas às empresas, mas se estende também para as pessoas físicas, ou seja, todos nós que pagamos conta de luz todos os meses. É claro que o processo para reaver esses valores pode variar, mas o entendimento do STF abre caminho para milhões de brasileiros entrarem com ações na justiça pedindo a restituição desses valores. O valor que cada pessoa pode receber vai depender do histórico de consumo e do tempo em que houve cobrança indevida. Em alguns casos, esse montante pode chegar em até R$10 mil. Então, fique atento. Se você é aposentado, pensionista ou beneficiário do INSS que sempre pagou a sua conta em dia, você pode ter o direito a um ressarcimento que de fato nunca deveria ter saído do seu bolso. As empresas fizeram isso, quem pagou foi a população e agora elas vão ter que reaver esses valores. Então, meu amigo, pesquisa, se informa aí na internet, fale com algum advogado para você conseguir esses valores de volta. Segunda notícia do vídeo aqui. Enquanto o STF garante a devolução de valores para os consumidores, outra bomba acabou de cair no setor financeiro brasileiro. O INSS suspendeu a Crefisa, um dos principais bancos atuantes no mercado de crédito consignado. Mas o que isso significa na prática? A suspensão ela não afeta os contratos já existentes. Ou seja, quem tem empréstimo em andamento com a Crefisa vai continuar pagando normalmente nesse primeiro momento. A grande mudança está no fato de que a Crefisa está proibida de conceder novos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. O motivo dessa suspensão está relacionado a práticas irregulares que foram identificadas em operações financeiras. O INSS, em conjunto com a Dataprev, reforçou a fiscalização para proteger os beneficiários de fraudes, abusos e cobranças indevidas.
Esse movimento é muito importante porque mostra que a CPMI do INSS, de fato, está atento às denúncias e disposto a coibir abusos contra aposentados e pensionistas. Durante anos, instituições financeiras se aproveitaram da fragilidade e da falta de informações de milhões de beneficiários, impondo juros altíssimos, empurrando empréstimos desnecessários e até fazendo contratações sem autorização. A suspensão da Crefisa pode representar uma virada nesse cenário. Isso porque, ao bloquear um banco desse porte, o INSS envia um recado claro para todos os outros bancos. Não serão mais toleradas práticas abusivas. O que muda para você? Agora é importante entender esse impacto na sua vida, né? Se você já tem um contrato em andamento, não se preocupe, tá? As parcelas vão continuar sendo descontadas normalmente. Porém, se você estava pensando em contratar um novo empréstimo consignado com a Crefisa, não será mais possível. Além disso, essa suspensão pode abrir espaço para que outros bancos ofereçam condições mais vantajosas, já que a concorrência vai se intensificar. A tendência é que os bancos busquem atrair novos clientes com taxas de juros menores e prazos mais acessíveis. Essa é na teoria, né? Mas vamos ver se isso vai acontecer de fato para você que é aposentado, para você que é pensionista. Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração focada em duas notícias que podem mexer e muito com as finanças e os direitos de bastante gente, viu? Com destaque especial aí para aposentados, pensionistas do INSS. Isso mesmo. Analisamos informações bem recentes que apontam para caminhos importantes. Primeiro, essa possibilidade real de recuperar um dinheiro pago a mais na conta de luz. E não é pouco tempo, é na última década. Uma década é bastante coisa. E segundo, uma mudança que parece bem significativa nas regras de empréstimo consignado envolvendo uma das maiores financeiras do país. Exatamente. São, assim, situações que têm base em decisões da justiça, né? Já finalizadas. E também investigações que estão rolando agora, tanto administrativas quanto no Congresso. Nosso objetivo aqui é tentar desvendar um pouco a complexidade disso tudo, né? Entender o que está em jogo e, o mais importante, o que isso quer dizer na prática, para o bolso e para os direitos das pessoas. Certo. Então vamos por partes, começando pela conta de luz. Essa ideia de ter uma grana ali esquecida que pode ser recuperada, isso sempre chama atenção, né? Mas qual é a base real para isso? A primeira questão é essa devolução de valores da conta de energia. E como eu disse, não é de ontem, são cobranças dos últimos 10 anos. E o interessante, que a análise deixou bem claro, é que não é só para aposentado ou pensionista. Não. Vale para qualquer pessoa, física ou jurídica, que teve conta de luz no nome nesse período. O ponto central, assim, o que torna isso viável mesmo, é uma decisão lá do Supremo do STF, numa ação ADI 7324. O tribunal definiu que as distribuidoras de energia erraram. Erraram em que exatamente? Elas incluíram o valor do ICMS, que é aquele imposto estadual, né? Sobre circulação de mercadorias e serviços. Sei, o ICMS. Incluíram esse valor na base de cálculo de dois tributos federais, o PIS e a COFINS. Na prática, era como se a gente pagasse imposto calculado em cima de outro imposto. Pagar imposto sobre imposto, nossa. Isso com certeza infla o valor final da conta. E o ponto-chave aqui é que essa decisão do STF, ela encerrou a discussão? É isso? As empresas não podem mais recorrer? Nesse ponto específico, sim. A decisão é definitiva. O custo do ICMS não deveria entrar na base de cálculo do PIS/COFINS na fatura de energia que chega para o consumidor. Esse cálculo errado era, digamos, um problema da distribuidora, não nosso. Entendi. Então, quem pode pedir essa devolução? Basicamente, qualquer um que foi titular da conta de energia nos últimos 10 anos. Qualquer um mesmo? Sim. Inclui quem mudou de casa, mudou de estado, trocou de companhia de luz, ou até mesmo os herdeiros, né? Caso o titular original tenha falecido. O que vale é o nome que estava lá na fatura. Uma dúvida comum que surge, e imóvel alugado? Se a conta estava no nome do inquilino, por exemplo, quem tem o direito? O inquilino que pagou
ou o dono do imóvel? Olha, a lógica que prevalece é a de quem pagou efetivamente a conta, ou seja, quem era o titular registrado na fatura naquele período. Ah, o titular. Isso. Se a conta estava no nome do inquilino e ele pagava, em princípio, o direito de pedir a grana de volta é dele. Se estava no nome do proprietário, mesmo que o inquilino reembolsasse depois, o titular perante a empresa de energia é o proprietário. Ok, a base legal está clara. Mas vamos para a prática. Quase ninguém guarda a conta de luz por 10 anos. Como é que faz para comprovar o pagamento, o valor que foi cobrado, superar essa barreira? Essa é uma barreira bem comum, verdade. Mas as fontes que a gente analisou indicam uma saída. As distribuidoras de energia, elas são obrigadas, por lei, por regulamentação, a guardar o histórico de faturamento dos clientes. Ah, elas têm que guardar. Sim, por um período longo, que geralmente cobre esses 10 anos. Então, mesmo sem as contas de papel, o titular pode pedir esse histórico direto para a companhia elétrica. Tá, mas e se a empresa enrolar para entregar esse histórico? Imagino que possa acontecer, né? Sim, é uma possibilidade. Se a distribuidora dificultar, demorar demais ou se recusar a fornecer os dados, o caminho que a análise sugere é ir para a justiça. Justiça. Tem uma medida específica para isso, chama ação de exibição de documentos. O objetivo é justamente esse: obrigar a empresa a mostrar as informações que o consumidor precisa para buscar o direito dele. Certo. Com o histórico na mão, então, qual o próximo passo? Precisa contratar um perito para calcular o valor ou algo assim? Não necessariamente um perito, embora um profissional sempre possa ajudar, claro. O passo seguinte é calcular o valor exato do PIS e da COFINS que foi cobrado em cima do ICMS em cada fatura. E como faz esse cálculo? As fontes que a gente viu mencionam que já existem ferramentas na internet, tipo planilhas, calculadoras, desenvolvidas para ajudar nisso. Uma busca rápida deve levar algumas opções. Com o valor estimado, o primeiro passo é tentar resolver direto com a distribuidora. Tentar um acordo amigável, digamos. Isso, buscar uma solução administrativa primeiro. E se a empresa negar, disser que não vai devolver? Bom, se não rolar acordo, aí o caminho é ação judicial mesmo. Essa ação pode ser individual, cada um por si, ou até coletiva, né? Se tiver associações de consumidores se organizando, por exemplo. Uhum. O material que a gente analisou até indica que existem modelos de petições por aí para facilitar. Mas tem um ponto crucial aí: o prazo. Ah, sim, o tempo para reclamar, né? Como funciona isso? A prescrição. Exatamente. A prescrição. O direito de pedir essa devolução não dura para sempre. O consumidor tem até 10 anos, mas atenção, contados a partir da data de cada pagamento indevido. Ah, de cada conta paga. Isso. Significa que a cada mês que passa, as contas mais antigas vão perdendo o prazo. Então quem acha que tem esse direito precisa se mexer com uma certa urgência, sabe? Para garantir que consiga recuperar o período mais longo possível. Não dá para deixar para depois. Entendi. Então, essa questão da conta de luz é mais do que só um dinheiro de volta. É a confirmação de um direito do consumidor contra uma prática que foi considerada errada e confirmada pela maior corte do país. Mostra que o sistema, às vezes, funciona para corrigir distorções. Essa vitória na conta de luz é animadora, sem dúvida. Mas aí me faz pensar em outra área onde a relação consumidor-empresa, principalmente para aposentados, é muitas vezes bem intensa: o crédito consignado. E as fontes que a gente analisou indicam uma movimentação séria aí também, envolvendo uma grande financeira, né? Correto. O segundo ponto quente da nossa análise é essa decisão do INSS de suspender o direcionamento de novos pagamentos de benefícios para a financeira Crefisa. Suspender a Crefisa. Uau! É uma medida cautelar, né? Preventiva. E que vem depois de uma ação parecida que já tinha acontecido com o Agibank. Isso sugere que o INSS está de olho mais atento nesse setor. Uma suspensão de novos pagamentos é uma medida bem forte. O que realmente levou o INSS a tomar essa atitude assim tão drástica contra a Crefisa? Foi só o volume de queixas ou a gravidade delas? Pelo que a análise aponta, foi uma mistura. Teve checagem interna do próprio INSS e também um volume bem grande de reclamações de beneficiários. A lista de problemas que eles relataram é extensa e cobre vários aspectos dessa relação do cliente com a financeira. Que tipo de problema exatamente? Olha, vai desde coisa básica, tipo dificuldade para sacar o dinheiro, Como assim? relatos de atraso para acreditar o benefício, ou limite diário de saque muito baixo, sabe?
que meio que obrigava o dinheiro a ficar lá na conta da financeira rendendo para eles. Até descontos que as pessoas consideraram indevidos no benefício. Complicado. E passa também por práticas comerciais que foram vistas como abusivas. A famosa venda casada, por exemplo. Ah, a venda casada. Isso. Condicionar o saque do benefício ou liberar um empréstimo só se a pessoa contratasse junto um seguro, outros produtos financeiros, muitas vezes sem deixar tudo bem claro para o cliente. Além do acesso ao dinheiro e da venda casada, que mais foi apontado nessa análise? Um ponto muito sensível que a análise destaca bastante são os problemas com a portabilidade do crédito consignado. Portabilidade? Levar um empréstimo para outro banco, né? Exato. Tem relatos tanto de portabilidade sendo feita sem o consentimento claro do cliente, como também o contrário. A criação de dificuldades para impedir que o beneficiário levasse o empréstimo para outro banco que oferecia juros menores. Nossos dois extremos. Pois é. E some a isso falhas na estrutura de atendimento mesmo. Fila longa, pouco caixa eletrônico, agência que não era adequada para o público idoso, gerando desconforto, espera demais. Parece um quadro bem completo de problemas, né? Afetando desde o acesso ao benefício até produtos financeiros mais complexos. E essa suspensão, como fica quem já recebia o benefício pela Crefisa? O pagamento deles parou? Não, isso é importante deixar claro. A suspensão atinge só os novos fluxos de pagamento. Ah, só os novos. Isso. Quer dizer, o INSS não vai mais mandar, por enquanto, novos aposentados ou pensionistas para receberem pela Crefisa. Quem já é cliente, quem já tem o pagamento mensal depositado lá, continua recebendo normalmente pela mesma via. Entendi. A medida, segundo a justificativa, é para estancar a entrada de mais gente nesse cenário de problemas que foram relatados. Proteger preventivamente. A justificativa oficial, então, é essa: proteger o beneficiário. Sim, a análise indica que a justificativa formal é essa mesma: resguardar os segurados, principalmente os mais vulneráveis, desses potenciais transtornos, dessas práticas inadequadas que foram identificadas. É uma tentativa de frear as irregularidades e talvez dar tempo para que sejam corrigidas. E essa situação da Crefisa é um caso isolado, um ponto fora da curva? Ou ela faz parte de um movimento maior do INSS de fiscalizar mais de perto as financeiras que pagam benefícios e oferecem consignado? O material que a gente analisou coloca isso num contexto mais amplo, sim. Lembra do caso do Agibank, né, que teve suspensão parecida antes? Verdade. E menciona que outras 8 instituições financeiras estariam também sob algum tipo de restrição ou pelo menos um monitoramento mais intenso pelo INSS. Isso sugere um esforço maior de fiscalização sobre como essas empresas atuam, com um foco bem particular no mercado de crédito consignado. E esse foco no consignado inclui aqueles produtos que sempre geram polêmica, né? Como os cartões de crédito consignado, o RMC e o RCC. Ah, sim, os cartões Reserva de Margem Consignável. Isso, RMC, Reserva de Margem Consignável, que prende uma parte do benefício a um cartão, mesmo que a pessoa nem use ativamente. E o RCC, Reserva de Cartão Consignado, que é parecido, mas ligado ao cartão do benefício. São produtos que vira e mexe aparecem em reclamações sobre juros altos, dificuldade de quitar dívida. E tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo que rolam investigações maiores, como uma CPI no Congresso, né? Como essa comissão parlamentar se encaixa nisso tudo? Existe uma expectativa de que ela pressione por mudanças no consignado? Exatamente. A análise conecta essa fiscalização administrativa com o cenário político. Tem uma CPMI, né? Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, rolando no Congresso para investigar o INSS. Certo. E o material relata um clima político agitado em torno dessa comissão, teve troca de relatoria e uma sinalização de que as irregularidades no crédito consignado podem virar um dos focos principais da investigação. Ah, então pode mirar no consignado. A expectativa descrita na análise é essa: que a CPMI possa, sim, aumentar a pressão por mais transparência, por mudanças nas regras e na fiscalização desse setor. É importante frisar, né? A gente está só relatando o que a análise apresentou, sem tomar partido político. E vale lembrar também que a Crefisa assumiu uma fatia enorme do pagamento de benefícios depois de um leilão grande que aconteceu ali por 2024 ou 2025.
É verdade, teve esse leilão. Essa escala toda faz com que qualquer problema ou qualquer medida administrativa tenha um impacto ainda maior. Inclusive, o próprio ministro da Previdência já tinha confirmado publicamente, antes mesmo da suspensão, que tinha uma auditoria interna rolando na Crefisa, por causa do volume de reclamações. Aqui a gente chega num ponto que a análise destaca como muito interessante, quase um paradoxo. Essa suspensão, que é uma medida, digamos, punitiva ou preventiva contra a Crefisa, poderia, na verdade, beneficiar alguns clientes que já têm empréstimo consignado lá e querem sair. Como é que a análise justifica isso? Parece contraintuitivo. Parece mesmo, mas há uma interpretação bem engenhosa que as fontes apresentam. O raciocínio é mais ou menos assim. Aquele contrato gigante que a Crefisa tinha com o INSS para pagar milhões de benefícios, que agora está suspenso para novos clientes, né? Sim. Ele não só garantiu um fluxo de segurados para a Crefisa, mas também, supostamente, dava para a financeira certas ferramentas, uma posição contratual de força perante o INSS. Uma posição de força. Isso. E essa posição, segundo interpreta a análise, poderia ser usada administrativamente para dificultar ou até para reverter pedidos de portabilidade de crédito consignado. Aqueles pedidos feitos por clientes que queriam levar os empréstimos para outros bancos com juros menores, sabe? Entendi a lógica. Então, sem a garantia desse fluxo constante de novos clientes que vinha desse contrato principal de pagamento de benefícios, a Crefisa perderia parte dessa moeda de troca ou dessa força administrativa para criar barreiras para quem quer fazer a portabilidade dos empréstimos antigos. Essa é exatamente a hipótese que a análise levanta. Argumentos ou mecanismos ligados a esse contrato grande de pagamentos, que antes talvez fossem usados para atrasar ou contestar a portabilidade, ficariam mais fracos com a suspensão. A análise sugere que essa ferramenta de retenção de cliente perderia força. Isso poderia, então, na prática, tornar mais fácil para o beneficiário exercer o direito dele de escolher onde manter o empréstimo, caso ele encontre condições melhores em outro lugar e estivesse tendo dificuldade para migrar antes. Potencialmente, sim. Seria uma consequência indireta, claro, não é uma garantia escrita em pedra, mas poderia ter um impacto prático bem relevante para quem se sente meio preso num contrato desvantajoso, facilitaria a busca por juros menores, que é um direito, né? Mas que, segundo muitos relatos, encontrava muita barreira burocrática ou resistência de algumas instituições. E essa possibilidade se junta a uma pressão geral maior por responsabilização, que a análise também menciona, incluindo a fiscalização e a própria CPMI. Sim, a análise sugere que todo esse contexto, a fiscalização mais rigorosa do INSS, as investigações da CPMI, acaba fortalecendo um movimento mais amplo. Um movimento que busca não só corrigir as práticas daqui para frente, mas também responsabilizar por eventuais danos que já aconteceram. Responsabilizar como? Chega-se a mencionar discussões sobre perdão de dívidas, para quem conseguir comprovar que foi vítima de fraude ou abuso no consignado, e até possíveis ações por danos morais. Mas, claro, são possibilidades ainda em debate, né? Longe de serem direitos já garantidos. Fazendo um balanço, então, para a gente amarrar. De um lado, temos essa confirmação de um direito importante. Reaver valores pagos a mais na conta de luz nos últimos 10 anos, algo que beneficia milhões de consumidores, né? Sem dúvida. Do outro lado, uma situação bem delicada com a Crefisa, suspensa pelo INSS para receber novos pagamentos de benefícios por causa de uma série de problemas relatados. E tudo isso dentro de um contexto de fiscalização mais ampla, investigações parlamentares. Exato. E, curiosamente, essa suspensão pode ter esse efeito colateral de, quem sabe, facilitar a portabilidade de crédito para quem está buscando juros menores. Exato. Os dois casos mostram muito bem como é fundamental o consumidor ficar atento aos seus direitos, né? E as decisões que afetam os serviços essenciais, serviços financeiros. A recomendação de sempre que a análise reforça é buscar informação em fonte confiável. E, se precisar, procurar orientação especializada. Tipo quem? Um advogado, a defensoria pública
órgãos como o PROCON, tanto para entender como fazer com a questão do ICMS, da conta de luz, quanto para lidar com o problema no consignado ou com o banco que paga o benefício. Fica muito clara essa necessidade de vigilância constante, né? E de conhecer os próprios direitos para conseguir navegar nessas relações que às vezes são bem complicadas. Sem dúvida nenhuma. E isso nos leva a uma reflexão final, que talvez vá além desses dois casos específicos que a gente discutiu. Pensando de forma mais ampla, para além de buscar a reparação depois que os problemas já aconteceram, em larga escala, que tipo de mecanismo de fiscalização, de transparência, de regulação poderia ser mais eficaz para garantir que esses serviços financeiros essenciais funcionem de um jeito justo, respeitoso, desde o começo? Boa pergunta. Como é que a gente pode proteger melhor e de forma mais proativa, principalmente as populações mais vulneráveis, né? Antes que as dificuldades se acumulem desse jeito e gerem tanto transtorno. É uma questão sobre a própria arquitetura desses sistemas para o futuro, para a gente pensar. Uma ótima reflexão para fechar. Agradecemos a companhia de todos nesta análise e esperamos ter ajudado a clarear um pouco esses temas tão importantes. Até a próxima!